O Centro de Comunicação Social do Exército apresenta a Vídeo-Revista do Exército número 50. A Operação Pampa 2005 foi um grande exercício combinado coordenado pelo Ministério da Defesa, do qual participaram a Marinha, o Exército e a Força Aérea. Desenvolvido nos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, no período de 10 a 20 de outubro, teve como objetivo adestrar as Forças Armadas no planejamento e na execução de operações combinadas de guerra convencional. Serviu ainda para avaliar, entre outros, os trabalhos de Estado-Maior, os procedimentos operacionais de comando e controle e de apoio logístico. O comandante do Exército, General Albuquerque, visitou a região do exercício, a partir de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Naquela cidade, o General Albuquerque conheceu as instalações do Comando do Teatro de Operações Sul, onde assistiu a uma exposição sobre a Operação Pampa, proferida pelo Comandante Militar do Sul. Em seguida, percorreu as seções do Estado-Maior Combinado. Acompanhou ainda os trabalhos de planejamento no Centro de Operações do Comando da Força Terrestre. No campo de instrução de Santa Maria, o CISME, o comandante do Exército acompanhou os trabalhos do Centro de Aplicação de Exercícios de Simulação de Combate, o CAESC-2, onde encontrava-se a Direção de Exercício, composta por militares da 3ª Divisão de Exército. O CAESC possibilita que as ações planejadas pelos diversos comandos participantes, nos níveis Brigada e Batalhão, possam ser executadas, e o resultado avaliado por meio de sistemas de simulação desenvolvidos pelo Instituto Militar de Engenharia com o Comando de Operações Terrestres, o COTER. Ainda no CISME, o General Albuquerque esteve no Centro de Operações Táticas, COT, da 6ª Divisão de Exército, e nos postos de comando das brigadas da 6ª DE. Na manhã seguinte, o comandante do Exército deslocou-se para Bagé, Rio Grande do Sul. Naquela região estava desdobrado o COT da 3ª Divisão de Exército. O comandante assistiu a uma explanação feita pelo comandante da 3ª DE e percorreu as instalações do Centro de Operações e da Direção de Exercício, encerrando sua inspeção. A Operação Pampa envolveu cerca de 12 mil militares de diversas regiões do país, integrantes das 3 Forças Armadas. O Exército empregou, além de tropas do Comando Militar do Sul, militares da Brigada de Infantaria Paraquedista, da Aviação do Exército e da Brigada de Operações Especiais. Foram utilizados meios modernos de simulação de combate e de comando e controle.
o que foi possível pelo emprego de sistemas de comunicações táticas e estratégicas eficientes. Operação Pampa, Exército, Marinha e Força Aérea, adestrando-se no planejamento e na execução de operações combinadas de guerra convencional e preparando-se para o cumprimento do seu dever constitucional de defesa externa. Mais amor e carinho, vamos dar ao mundo infantil. Há 44 anos, uma semente de fé e amor era plantada. O fruto que colhemos hoje se traduz numa realidade mais digna para quase 100 mil pessoas em todo o país. Isto é, responsabilidade social. Instituto CAPEM de Ação Social, valorizando o ser humano na direção de um mundo melhor. Os antigos colonizadores das terras que correspondem ao atual território do Brasil, os holandeses, ingleses e portugueses, demonstravam preocupação com a região amazônica e decidiram construir um cinturão de fortalezas fortes e fortins para a defesa da região contra a cobiça dos estrangeiros. De 1599 a 1802, foram edificadas 35 instalações, todas artilhadas com canhões e estruturadas em baterias de artilharia. Desdobravam-se desde a foz do rio Amazonas em direção ao interior da região, seguindo a calha dos principais rios, até os marcos fronteiriços com os países do norte e noroeste da América do Sul, incluindo seu território da Guiana Francesa. Da foz do Grande Rio, próximo à cidade de Belém, seguindo para o oeste e sul, temos como principais edificações que representam a presença histórica da artilharia na Amazônia, o Forte do Presépio, na margem direita do rio Amazonas. A Fortaleza de Macapá, na margem esquerda do rio Amazonas. O Forte de Mariocai, depois Fortaleza de Santo Antônio de Gurupá, na ilha de Gurupá. Os fortes Orange e Nassau, na margem esquerda do rio Xingu. O Forte de Pauxis, junto à cidade de Óbidos, na faixa mais estreita do rio Amazonas. O Forte de São José da Barra, na confluência dos rios Negro e Solimões, onde hoje se localiza a cidade de Manaus. O Forte de São Joaquim, na junção dos rios Branco e Tacutu, em Roraima, próximo à fronteira com a antiga Guiana Inglesa. O Forte de Marabitanas, no Alto Rio Negro, no município de Cucuí, próximo à fronteira com a Venezuela. A Fortaleza de São Francisco Xavier de Tabatinga, na fronteira com a Colômbia. O Forte do Príncipe da Beira, na margem direita do rio Guaporé, em Rondônia, próximo à fronteira com a Bolívia. E a Fortaleza de Santarém, ou Fortaleza dos Tapajós, em Santarém. Em 1865, o comandante do 1º Regimento de Artilharia a Cavalo, Tenente-Coronel Emílio Luiz Malé, na Batalha de Tuiuti, mandou construir um enorme fosso para impedir o avanço das tropas inimigas. E eles que venham por aqui não passam. Essa mensagem permanece bem viva nas estratégias brasileiras para a defesa da Amazônia. No século XX, a presença militar na Amazônia foi estabelecida por meio da instalação de quartéis da Força Terrestre em pontos estratégicos da região, inicialmente vocacionados como postos avançados de vigilância e depois transformados em peças de manobra, com os batalhões de infantaria de selva. São estruturados e empregados dentro de uma doutrina de operações na selva, desenvolvida pelo Comando Militar da Amazônia e fundamentada em peças de manobra da arma base. Faltava uma doutrina de emprego do apoio de fogo às operações em ambiente de selva. Em outubro de 1988,
uma bateria do 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista, empregando obuseiros de 105 mm Otto Melara, desloca-se do Rio de Janeiro para a região de Rio Preto da Eva e efetua pela primeira vez tiros de artilharia de campanha na Amazônia. A doutrina de emprego do apoio de fogo às operações em ambiente de selva dava os primeiros passos. Era o Exército Brasileiro buscando soluções para uma eficiente estratégia de defesa da região amazônica. Em 1995, por ocasião da Operação Tarauacá, sob a coordenação do CMA, são feitas experimentações do emprego da artilharia de campanha em ambiente de selva. A nossa Operação Tarauacá está sendo uma excelente oportunidade para realizarmos novamente esse tiro de artilharia na selva, que servirá para confirmar mais uma vez a técnica e a tática do apoio de fogo às operações na selva. Isso nós já testamos em 88 a parte técnica e em 1989 a parte tática. E agora essa operação vai confirmar a experiência realizada anteriormente. Uma bateria de obuses de 105 mm Otto Melara do 8º GAC Paraquedista é empregada e realiza tiros embarcados de balsa e de praia de rio. Muitas observações e acertos foram realizados para serem utilizados em operações futuras. O tiro foi um sucesso total e tivemos a comprovação e não temos mais dúvida do apoio de fogo às operações na selva. Isto servirá para a nossa doutrina, para a nossa seção de doutrina do Comando Militar da Amazônia, para a doutrina do Estado-Maior do Exército, na criação dos grupos de artilharia de selva. Na década de 90, surgem as primeiras organizações militares de artilharia de campanha de selva na região amazônica. São criados o 33º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva em Boa Vista e a primeira bateria do 23º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva em Marabá. Posteriormente, dentro do projeto de reestruturação da Força Terrestre, o 33 GAC de Selva é extinto. O 10º GAC é transferido de Fortaleza para Boa Vista e transformado em 10º GAC de Selva. E a primeira do 23 GAC de Selva é extinta. O primeiro GAC AP, Regimento Floriano, é transferido da cidade do Rio de Janeiro para Marabá e transformado em primeiro GAC de Selva. Iniciam-se sob orientação do EME e coordenação do Comando de Operações Terrestres e do Comando Militar da Amazônia as experimentações doutrinárias com sucessivas definições sobre a melhor forma de realizar o apoio de fogo em operações em ambiente de selva. As primeiras experimentações realizadas no final da década de 90 e no início do novo século levaram a algumas definições de como operar em uma região de características bem diversas, onde as vias de ligação eram os imensos rios, não havia postos de observação e os objetivos a defender estavam bem afastados entre si. Hoje o Exército Brasileiro tem uma doutrina para o emprego da artilharia de campanha de selva. Essa doutrina de defesa da Amazônia, ela existe para duas situações. Uma do combate convencional e outro do combate de resistência. Em ambos os casos, a artilharia é fundamental para apoiar as operações. E eu vou explicar por quê. Esse combate de selva, seja num ou noutro tipo de operação, ele transcorre normalmente em função das grandes localidades na selva. Aí é que é o foco das operações. Tem importância também na Amazônia as vias de acesso, sejam as terrestres, as estradas, como as fluviais, os rios. E também artilharia a empregada com o objetivo de deter, de impedir, de dificultar o movimento através dessas vias de acesso. Então a artilharia ela é fundamental, tanto na defesa, como eu falei, como na conquista dessas localidades.
todos esses alvos a que eu me referi são alvos altamente compensadores para o emprego da artilharia. O GAC de selva é estruturado em baterias que podem tanto utilizar o obuseiro de 105 mm como o morteiro de 120 mm de alma raiada como armamento pesado. A topografia utiliza com prioridade o sistema GPS. As comunicações utilizam prioritariamente o rádio. A logística é utilizada empregando os meios aquáticos e aéreos para operacionalizar a sistemática de ressuprimento. O grupo de artilharia de selva e alguns grupos de artilharia leve, eles possuem morteiro, ou devem possuir um morteiro. Cada um desses armamentos tem as suas vantagens. O morteiro 120, o próprio calibre 120, possibilita um poder destruidor muito maior do que o 105. Então, às vezes, até pela natureza do alvo, nós optamos pelo emprego do morteiro 120. Os alcances são semelhantes. O morteiro, ele executa somente o tiro vertical, enquanto que o obuseiro, ele permite o tiro mergulhante e o tiro vertical. Vimos lá na selva, por exemplo, para um transporte em helicóptero, é melhor o morteiro porque como carga externa ele é mais leve e possibilita uma maior autonomia para o helicóptero. No entanto, para entrar numa voadeira, num barco do tipo voadeira, nós vimos lá também, ele não pode ser desmontado, enquanto que o obuseiro ele é desmontado em vários fardos, possibilitando colocá-lo no fundo da embarcação, dando estabilidade, etc., o que não aconteceria. Então é muito bom essa versatilidade, quer dizer, teremos um grupo com possibilidade de, em função da missão, do alvo e do transporte, da facilidade de transporte, nós podemos selecionar as peças de morteiro ou os obuseiros, ou então atuar o grupo como um todo de forma centralizada, utilizando os dois tipos de material. O apoio de fogo às peças de manobra nas operações em ambiente de selva é realizado pelos grupos de artilharia de campanha de selva, orgânicos das brigadas de infantaria de selva, com suas baterias atuando de forma centralizada ou descentralizada. Essas ações, dependendo da situação, são desenvolvidas por meio de operações ribeirinhas ou aeromóveis. Nas operações ribeirinhas são empregados meios fluviais para o transporte do pessoal e material, como a embarcação base de grupo, a embarcação patrulha de grupo ou as embarcações menores, chamadas voadeiras. O armamento pesado, obuseiro de 105 mm Otto Melara, dependendo das características do meio utilizado, pode ser transportado montado ou desmontado. As ações de apoio de fogo nas operações ribeirinhas constam de reconhecimento de posição de artilharia, deslocamento fluvial, ocupação da posição, realização das missões de tiro, elevação 280! Quarta peça, elevação 280! Quarta peça!
e mudança de posição. Nas operações aeromóveis são empregados helicópteros para o transporte de pessoal e material de artilharia. O deslocamento do armamento pesado obuseiro de 105 mm Otto Melara pode ser feito montado como carga externa ou desmontado como carga interna da aeronave. As ações de apoio de fogo nas operações aeromóveis constam de reconhecimento de posições de artilharia, deslocamento aéreo, ocupação da posição, realização das missões de tiro. Terceira peça pronta! Terceira peça pronta! Certo! Segunda peça pronta! Segunda peça pronta! Certo! Primeira peça pronta! Primeira peça pronta! E mudança de posição. O subsistema de observação de tiro utiliza postos de observação terrestre, bem como a observação aérea. A meu comando. Certo. Azimuth 250. Concentração Alfa 02. Peça pronta. Peça fogo. Devido às características da região amazônica, a observação aérea é a mais aconselhável. A logística do GAC de Selva é feita empregando meios fluviais ou meios aéreos. Nas ações aeromóveis empregam-se o helicóptero para o transporte de pessoal e material. As áreas do sistema logístico dos grupos de artilharia de campanha de selva utilizam o próprio ambiente da floresta para a montagem dos pontos de distribuição e suprimento das diversas classes logísticas. A Amazônia é brasileira. São os brasileiros que têm a obrigação de administrá-la e defendê-la. Árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados, de conquistá-la e mantê-la.
muito bom. Minha família. Mais um pouquinho eles crescem, se formam. É a vida deles, mesmo se eu não estiver mais aqui. Plano Mais Vida CAPEM. Qualidade de vida é tudo o que você e a sua família merecem. Nos dias 18 a 28 de julho de 2005, integrantes das Forças Armadas de 16 países do continente americano participaram do exercício de simulação computadorizada Operações de Manutenção de Paz Sul, realizado no Hotel Blue Tree, em Brasília. Foi a segunda vez que o Brasil sediou um evento desse porte, que tem por objetivo a atualização de conhecimentos para favorecer a atuação conjunta de tropas sul-americanas nas operações de paz, tão complexas e multidisciplinares. Cerca de 400 pessoas da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Guiana, Honduras, Nicarágua, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai trocaram informações e experiências em um complexo montado no hotel que apresentou simulações de situações de risco. Nações Unidas, fora o Randã! Nações Unidas, fora O encontro foi promovido graças a uma parceria entre o Exército dos Estados Unidos e o Exército Brasileiro. O cenário virtual tinha por base 2 países fictícios em conflito. Todas as manhãs eram veiculados noticiários simulados com informações sobre a situação em cada país. Estamos aqui de volta com a BR-TV. Começamos com a notícia de que continuam os ataques esporádicos atribuídos à milícia MOFON. No decorrer do dia, os batalhões recebiam situações problema para serem resolvidas, como ameaças terroristas, conflitos religiosos, sequestros e tráfico de drogas. A partir dessas situações, cada comando apresentava sua solução e as informações eram divulgadas para o conhecimento de todos. Uma emissora de TV, uma de rádio e um jornal fictícios foram montados também nas dependências do hotel para divulgar as notícias sobre os países e, assim, dar mais veracidade à operação. Esse intercâmbio de informações é considerado essencial para a ampliação de conhecimentos e a manutenção da paz. Participaram também do evento agências das Nações Unidas, ONGs, organismos internacionais, representações policiais e entidades civis, que contribuíram muito para o sucesso da operação. Com o exercício Operações de Manutenção de Paz Sul 2005, o Exército Brasileiro adquire cada vez mais técnica e experiência para atuar em missões de paz em qualquer parte do mundo. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz. Esse é o meu pai. Outro dia, a televisão lá de casa pifou. Meu pai foi logo consertar. E quem disse que ele sabe consertar? Aí, bum! Estourou tudo. Se o paizão já é participante da CAPEM e precisar de um dinheiro extra, pode contar conosco. Assistência financeira exclusiva para participantes da CAPEM.
No dia 3 de junho de 2005, foi realizada no Centro Integrado de Guerra Eletrônica, o CIGE, no Distrito Federal, a cerimônia do traslado oficial das cinzas do coronel Humberto Correia, o idealizador, pioneiro e pai da guerra eletrônica no Brasil. O comandante do CIGE recebeu da senhora Maria Inês, viúva do coronel Correia, a urna contendo as suas cinzas. A urna foi conduzida por uma guarda composta por um cadete da Academia Militar das Agulhas Negras e 2 alunos do Colégio Militar de Brasília, simbolizando uma homenagem das novas gerações ao pai da guerra eletrônica no Brasil. Em seguida, foi realizada uma solenidade presidida pelo general Albuquerque, comandante do Exército, com a presença de várias autoridades civis e militares, quando foi oficializado o traslado das cinzas do coronel Humberto Correia. No saguão do CIGE, foi descerrada pelo senhor comandante do Exército e pelo senhor chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia uma placa alusiva à designação histórica recebida pelo CIGE de Centro Coronel Humberto Correia. A seguir, foi realizada uma celebração religiosa ecumênica em homenagem à memória do coronel Humberto Correia. Os senhores Alexandre e Guilherme, filhos do coronel Correia, depositaram a urna contendo suas cinzas no oratório do Comunicante, onde seus restos mortais descansarão, cumprindo o desejo do coronel Humberto Correia de que após sua morte, seu corpo fosse cremado e as cinzas depositadas no Centro Integrado de Guerra Eletrônica. Ao coronel Correia ligam-me fatos desde a escola militar, ou seja, da Academia Militar de Agulhas Negras. Porque eu era capitão de artilharia e ele era meu cadete. E naquela altura não havia a arma de comunicação. Então ele era artilheiro. E essa turma ficou muito ligada a mim, a turma de 52. Me reporto ao correr dos bancos escolares da Academia Militar das Agulhas Negras, com aquele cadete entusiasmado, aquele cadete dedicado, aquele cadete vibrador. Quando o Correia passou a ser a figura, para mim, central da guerra eletrônica no Brasil, aí ele me procurou, já coronel, e começou a mostrar o trabalho que ele estava fazendo. E eu sempre fui estudioso de história militar, eu gostava muito de história militar. Depois fomos companheiros no Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, e ele mostrou o trabalho que ele estava fazendo. E eu me interessei e fui lá ao centro e ver o que ele podia me mostrar sobre isso. E ele me entregou logo 2 ou 3 livros, ainda como sendo um trabalho... Um agradecimento especial ao meu mestre, senador Jarbas Passarinho. Teve a paciência de me aguentar 2 anos de cadete. E teve muito mais paciência lendo um pacote de 5 livros que ainda serão publicados. E eu li e fiquei realmente muito sensibilizado, porque eu não sabia uma porção de coisas que na história militar ele estava ensinando. Ele desenvolvia os seus temas dentro de uma ótica que não temos conhecimento de outra bibliografia em nível mundial. Para ele abordar um tema, seja de 1914, quando surgiu a guerra eletrônica, até a guerra do Golfo, ele invariavelmente fazia de forma didática, fazia uma análise do quadro geopolítico que envolvia os contendores daquela guerra, analisava os equipamentos que eram usados e a doutrina de guerra eletrônica da época, ou seja, o estado da arte dos equipamentos, e concluía os resultados para partido A e partido B.
Depois pegava isto e jogava em cima da nossa realidade brasileira, da realidade das Forças Armadas, das nossas hipóteses de conflito, e em cima disso, amparado na nossa doutrina, ele questionava os instruendos, sejam sargentos, sejam oficiais, como seria hoje o resultado se o Exército Brasileiro empregasse a sua guerra eletrônica dentro daqueles princípios, se isso era válido, se a nossa doutrina estava certa ou não. E invariavelmente tirava dali conclusões que orientavam o projeto de guerra eletrônica do Exército para o futuro. E ele foi levantando aquilo tudo e me mostrando a capacidade extraordinária de dedicação, de devotamento ao que ele fazia, porque ele comprava livros e ele manteve comigo sempre em contato, eu diria, permanente. E eu até brinquei com ele no momento, dizer, você era um artilheiro que abandonou a artilharia pelas comunicações. E depois, como eu dizia ainda há pouco, nós tínhamos também contatos no Instituto Histórico. Eu fazia uma palestra, ele estava lá sempre. E eu fui me convencendo de que ele realmente tinha exercido e estava exercendo um papel muito relevante para o Exército Brasileiro em guerra eletrônica. Eu, como engenheiro, sei que para que a gente desenvolva um trabalho no nível que o Correia desenvolveu, é preciso uma dedicação muito grande. Eu não tive um contato diário, nem muito constante com o Correia, mas tinha notícias sobre as atividades dele e comentava com companheiros que mostravam o belo trabalho que o Correia vinha fazendo. Mas depois que vim para Brasília, atualmente, é que eu me aprofundei mais, li os livros do Correia e tive então a oportunidade de ver a que nível de excelência chegou o Coronel Correia. O que eu aprecio mais no Correia é a persistência, é aquela vontade de fazer e também o preparo técnico que ele conseguiu chegar com seus estudos, com as suas leituras, com seus contatos com elementos do exterior, ao ponto de ser uma pessoa conhecida nesse meio de guerra eletrônica no mundo todo. Tudo que ele fez foi com entusiasmo e dedicação. Por ocasião do lançamento do livro do Correia sobre guerra eletrônica, o prefácio foi feito pelo ministro Passarinho. E diz, olha, o Correia começa do nada, não existia nada de guerra eletrônica. Foi estudando e meditando, olha, fez essa obra interessante. E viu o Correia aqui criando o Centro de Instrução de Guerra Eletrônica, que passou a ser a sua vida. Este centro foi a vida do Correia, foi realmente o seu sentimento, ele deu tudo por isto aqui. Doou até a sua espada, a espada de oficial, a espada da qual ele tanto se orgulhava. Ele aqui no centro, além de incalculáveis horas de trabalho, de pesquisa, de redação de temas históricos sobre a guerra eletrônica no mundo, ele dava aulas incansavelmente, se apoiando na sua bengala para os cursos dos especialistas em guerra eletrônica, sejam sargentos, sejam oficiais. Ali ele transmitia toda a sua vibração, todo o seu conhecimento. Então, eu que cheguei aqui no centro, vi a inauguração do centro, nos primeiros anos de sua criação, participei do primeiro curso de guerra eletrônica, o curso de pioneiro, o curso da turma pioneira da guerra eletrônica. Sei muito bem o que o Coronel Correia se dedicou e passou para cada um de nós, uma força extraordinária, uma vontade tremenda para que o seu sonho pudesse se tornar realidade. Hoje eu digo, tudo o que aqui existe é fruto do trabalho. Foi, portanto, uma pessoa cuja memória eu respeito, não? E que me dá a impressão que ele viveu
o resto da sua vida exatamente para essa atividade de guerra eletrônica. A guerra eletrônica, para ele, ela se inteirava com a pátria, com o Brasil, com o Exército. Porque o amor que o Correia, que eu sentia, o Correia dedicava à sua pátria, dedicava ao seu Exército, ele dedicava à guerra eletrônica. A guerra eletrônica era apenas uma componente do seu amor à pátria. Pátria, olha essa dedicação dele. Como militar foi extraordinário. Todos nós acompanhamos ele já doente, vindo diariamente ao CIGI. De modo que agora, quando eu vejo se preparar uma cerimônia para cultuar a memória de quem praticamente criou a guerra eletrônica no Brasil, eu fico não somente comovido, como muito grato ao Exército por isso.